luta pelo petróleo. Episódio 1. Quando o petróleo brotou aqui há 100 anos, trouxe grandes esperanças. Pela primeira vez no Médio Oriente, os caçadores de tesouros modernos foram recompensados no Irão. Hoje em dia, uma estrada movimentada liga a costa do Golfo a Masjed Soleiman, uma pequena cidade mercantil que se encontra no centro de enormes campos de petróleo, desde a antiguidade que o petróleo e o gás jorraram aqui na superfície da Terra. Em 1902, os vestígios do ouro negro, no Vale, atraíram os investidores de petróleo ingleses até à cadeia de montanhas de Karst, remota e estéril. Mulas e camelos tinham de transportar as ferramentas e os materiais da construção desde a costa até ao coração da província do Cuzistão. Nem um calor sufocante, a falta de água ou a hostilidade dos nómadas locais desencorajou os pioneiros do petróleo. O chefe da expedição inglesa era o duro e lendário escocês, o engenheiro George Reynolds. As primeiras plataformas petrolíferas construídas através de meios primitivos apenas geraram desapontamentos. Durante anos não foi encontrado qualquer poço de petróleo rentável. Em Londres, os financiadores tornaram-se lentamente impacientes. Estavam a começar a ficar sem dinheiro. E mais que todos, William Knox D'Arcy, um especulador e aventureiro que tinha feito fortuna com as minas de ouro na Austrália. Quando o Shah Muzaffar al-Din lhe ofereceu uma concessão de ouro negro na Pérsia, ele agarrou a oportunidade. O Shah necessitava desesperadamente de dinheiro e em 1901 vendeu a concessão de petróleo ao inglês por 40.000 libras. Ele gastou enormes quantias monetárias nas suas extensas viagens de luxo pela Europa. Londres estava preocupada. Considerava-se que a região do Médio Oriente fazia parte da esfera britânica de interesses, de onde se poderia assegurar o acesso à rota para a Índia. O governo britânico pediu aos escoceses da Scottish Burma Oil que ajudassem D'Arcy. Lamento dizer que o petróleo apenas trouxe problemas ao nosso país. O contrato de petróleo entre a Pérsia e a Grã-Bretanha, ou melhor, uma empresa britânica, em 1901, foi assinado numa época na qual dois grandes poderes imperiais governavam o nosso país. Podemos dizer que, na altura, quase todos os grandes setores económicos do país estavam sob o controle da Grã-Bretanha ou da Rússia. Os dois países eram rivais. A Rússia, e mais tarde, enquanto União Soviética, pretendiam governar o Irão sozinha, tal como mostraram os planos que apenas agora foram revelados. Os poderes políticos também desempenharam um papel na procura pelo petróleo. Aos olhos dos britânicos, a Rússia, que tinha já ocupado o norte da Pérsia, tinha de ser contida e o seu avanço até o Oceano Índico evitado. No 7º ano das perfurações de teste, Reynolds e os seus homens continuavam a lutar contra o calor insuportável e os perigos da engenharia. Por outro lado, os financiadores D'Arcy e a Burma Oil estavam falidos. Numa carta datada de 14 de maio de 1908, foi pedido a Reynolds que terminasse as operações. A entrega da carta, no entanto, demorou semanas. Às primeiras horas do dia 25 de maio, após uma noite especialmente quente, as forças de segurança no local foram acordadas por um ruído de um jato de petróleo que jorrava bem acima da plataforma petrolífera. Tinha sido descoberto petróleo na Pérsia. Vários dias mais tarde, num telegrama triunfante, o encarregado dos assuntos britânicos em Teherão informou o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros britânico, Sir Edward Grey, sobre a descoberta de petróleo. O despedimento de Reynolds foi anulado. Londres intensificava agora os seus esforços para consolidar a sua influência na Pérsia. O sul era pouco povoado. Aqui era o clã nómada dos Bashtiari quem governava.
os quais se recusavam a ceder ao poder do Shah. O clã assinou os seus próprios contratos com os britânicos que precisavam de acesso ao petróleo. Desde 1907, Londres estava em posição para fechar um contrato com Moscovo sobre a divisão da Pérsia em esferas de interesse. A britânica a sul, a russa a norte e um tampão neutro no meio. Muitos habitantes das províncias do sul ainda se identificam como sendo Bakhtiari e alguns ainda vivem como nómadas, sobrevivendo com o pouco que sempre tiveram, os seus rebanhos de ovelhas. Até colocam as suas tendas perto dos campos de petróleo, tal como aqui em Masyed Suleiman. Na realidade, 5 clãs importantes viveram nesta área. Todos estavam sob o controle dos britânicos e os campos de petróleo também eram desta região. A Grã-Bretanha estava convencida que este território também lhes pertencia, já que os governantes locais faziam negócios com eles. Após ter sido assinado o contrato do petróleo, uma das primeiras coisas que os britânicos fizeram em 1905 foi negociar um contrato com os Bakhtiari, sem que o governo persa estivesse sequer envolvido. A partir de agora, a empresa petrolífera era um governo independente dentro da Pérsia. Sem consideração pelo Shah, em Teherão, a empresa britânica fechou os contratos com os clãs nómadas. A Grã-Bretanha viu o seu poder ameaçado pelo Reich alemão, que desafiou a marinha com uma frota de navios de combate. Winston Churchill, na altura primeiro Lorde do Almirantado, insistiu que os couraçados ingleses fossem convertidos, passando da combustão em carvão para o petróleo. No futuro, os navios seriam mais rápidos que os alemães, que funcionavam a carvão. Em Istambul, os alemães entraram tardiamente na corrida ao petróleo. A Turquia pedirá ao Reich alemão, seu aliado, a construção do caminho de ferro de Bagdade para poder aceder à sua província árabe da Mesopotâmia. Mais tarde, este foi alargado até Bassorá, no Golfo Pérsico. Esperava-se encontrar ricos recursos petrolíferos na Mesopotâmia, posteriormente o Iraque. O Kaiser, que se tinha retratado a si mesmo num uniforme de Pachá otomano, deu toda a prioridade à construção do caminho de ferro. O jornal satírico Die Lustigenblätter ridicularizou o projeto imperialista, aplanar o caminho para as atividades culturais alemãs no Oriente. O interesse financeiro alemão para o projeto não foi nunca publicamente revelado. Apenas quando o Kaiser exerceu pressão é que o Deutsche Bank concordou em fornecer um financiamento. Apesar de enormes dificuldades técnicas, a construção do caminho de ferro teve um bom progresso. No entanto, durante a Primeira Guerra Mundial, o colapso do Império Otomano forçou uma paragem nos trabalhos de construção. Bagdade estava ainda longe. Liderados pelo famoso Lawrence da Arábia, as guerrilhas árabes fizeram várias vezes explodir segmentos da linha. Na Pérsia, os ingleses eram mais rápidos. Com a ajuda de um único pipeline, eram capazes de transportar o petróleo desde Masyed Suleiman até à costa. Ao longo de uma extensão de 200 km, os tubos tinham sido colocados através de cadeias de montes rochosos e amplas planícies desérticas. Dado que não existiam estradas, pistas ou pontes, isto apenas pode ter sido alcançado através da simples força muscular com a ajuda de milhares de cavalos, mulas e camelos. Apenas nos terrenos mais planos é que os tratores podiam ser usados. No verão de 1912, após ano e meio, o pipeline chegou a Abadan, onde o primeiro porto de carga e a primeira refinaria do Golfo Pérsico foram construídas. O petróleo poderia agora conquistar o mundo, mesmo a tempo de desempenhar um papel principal na Primeira Guerra Mundial. O petróleo era o sangue da vitória, primeiro no mar, onde a frota impulsionada a carvão dos alemães era inferior à frota britânica. A mecanização avançou a uma velocidade espantosa, o mesmo acontecendo na terra e no ar.
No meio da guerra, os britânicos inventaram o tanque que viria a ser decisivo para a guerra de trincheiras na frente ocidental. Em ambos os lados, dezenas de milhares de caminhões e milhares de aeroplanos foram construídos durante os anos de guerra. O Reich alemão, que apenas recebia quantidades limitadas de petróleo da Roménia, entrou em colapso devido a uma falta de petróleo. Em 1918, o Império Otomano caiu. Os britânicos, juntamente com os seus aliados árabes, expulsaram os turcos da Mesopotâmia. A guerra tinha confirmado o ponto de vista de Churchill. Sem petróleo, uma grande nação não podia sobreviver. A seu pedido, o Estado britânico, através de uma lei do Parlamento, reforçou a sua participação no Anglo-Persian Oil Company. Após a guerra, o consumo de gasolina e de petróleo multiplicou-se. Na linha de montagem, Henry Ford construiu o seu Thin Lizzy, o primeiro carro do povo. Tinha começado a era do automóvel. Agora, os britânicos estavam determinados em colocar também os campos de petróleo da Mesopotâmia sob o seu controle. A França perseguia o mesmo objetivo na parte da Mesopotâmia que tinha conquistado. Em Londres, o primeiro-ministro Clemenceau encontrou-se com seu homólogo Lloyd George para discutirem os seus interesses respectivos. Ambos aspiravam a um mandato na Liga das Nações em Genebra, em relação às duas partes na antiga província turca na Síria e no Iraque. Já que ambos tinham tido uma presença militar na região, a Liga das Nações concordou. Foi o início da segunda parte do imperialismo petrolífero europeu. Os britânicos destacaram uma mulher excepcional, Gertrude Bell, para executar a missão da Liga das Nações de construir um Estado soberano no Iraque durante o tempo do mandato. Uma especialista do Oriente por paixão que falava um árabe perfeito, esteve presente em todas as conversações de alto nível, participando também nas discussões sobre assuntos de fronteiras com o rei saudita Ibn Saud. Numa conferência no Cairo, convenceu o novo secretário de Estado britânico para as colónias de Churchill a abandonar o governo direto de Bagdad e em concordar com o estabelecimento de uma monarquia. A Khatun, a senhora, tinha a confiança dos cheques, já que sabia, melhor do que eles, onde se encontravam as fronteiras dos seus territórios de clã. Num tom modesto, escreveu à sua mãe a 4 de dezembro de 1921. De um modo ou de outro, acho que consegui estabelecer uma fronteira razoável. O mercador de petróleo arménio Carlos Gulbenkian ajudou os britânicos a consolidarem o seu império petrolífero. Conhecido como o incrivelmente rico Sr. 5%, era um dos sócios da Turkish Oil Company, na qual o Deutsche Bank também detinha uma percentagem de 25% desde antes da guerra. Mas os predadores alemães tinham sido agora expulsos. A Anglo-Persian Oil Company, que desde 1914 também detinha uma cota na Turkish Oil Company, estava agora no comando. Ela aceitou os franceses como herdeiros dos interesses alemães, mas nenhuma empresa petrolífera americana. Washington estava em luta contra o monopólio britânico e exigiu a sua própria concessão para a Standard Oil como alternativa. Devido à pressão britânica, Bagdad negou este pedido. Alan Dulles, o representante do Próximo Oriente no Departamento de Estado, era na altura um partidário particularmente persuasivo da política de porta aberta. No final, Londres cedeu a favor da Standard Oil e do seu implacável presidente Teagle. Precisava de fundos americanos para o desenvolvimento dos campos de petróleo iraquianos. A Standard Oil assumiu a liderança do consórcio americano, que recebeu uma participação de quase 24%. A recém-fundada Iraq Oil Company era composta por 5 sócios. As negociações apenas ficaram completas alguns dias antes de o petróleo começar a jorrar do primeiro poço de petróleo em Baba Gurgur, perto de Kirkuk, uma área habitada principalmente por curdos. Em troca do seu papel como mediador, Gulbenkian foi recompensado com 5% da parceria. Como o senhor 5%, tornou-se um dos homens mais ricos do seu tempo. Gulbenkian desenhou então a linha vermelha num grande mapa do Médio Oriente, junto às fronteiras do derrubado Império Turco, a qual obrigava todos os associados a não efetuarem prospeções sozinhos na região, sem informarem os outros. Em resultado, a Arábia Saudita foi declarada como estando dentro da esfera de interesses da Grã-Bretanha.
Os interesses britânicos no Iraque eram agora administrados pelo rei Faisal I, que após a sua coroação foi recebido pelo rei Jorge VI em Londres. Como muçulmano sunita e membro da dinastia Hashemita, a qual tinha sido expulsa da Arábia Saudita, Faisal era detestado por muitos iraquianos, especialmente pelos xiitas. Era encarado como um fantoche dos imperialistas do petróleo ingleses, que apenas conseguia governar com a sua ajuda militar. Quando Gertrude Bell chegou àquele país, existiam estruturas com as quais ninguém sabia viver, a não ser através delas. As pessoas lutavam entre elas enquanto membros de tribos. Não eram membros de um Estado. A sua lealdade não era para com um Estado nem para com uma cidade. Era para com uma tribo e essa tribo mudar-se-ia. Essa tribo tinha relações com outras tribos e assim sucessivamente. Mas esse tipo de relações sociais já desapareceu há muito. Perto de Bagdad, os britânicos geriam a base aérea de Abania, que os insurgentes iraquianos, com a ajuda dos Messerschmitts alemães, se tinham atrevido a atacar em 1941. Os aviões alemães vieram da Síria, na altura ainda uma colónia da derrotada França. Os britânicos lidaram com os ataques e com os aviões de guerra alemães sem esforço. Durante o resto da guerra, as tropas britânicas permaneceram como forças de ocupação no Iraque. No canal do Suez, o cruzador americano Quincy foi o local de uma paragem surpreendente do presidente Roosevelt de regresso a casa vindo de Yalta. Ele encontrou-se com o rei da Arábia Saudita, Ibn Saud, que chegou ao Quincy com um grande acompanhamento. Em fevereiro de 1945, na Conferência de Yalta, tinha sido discutida a ordem do pós-guerra. Mas Roosevelt tinha outras coisas em mente. Ele queria também uma nova ordem petrolífera. Roosevelt tinha escolhido o rei para desempenhar um papel especial na luta pelo petróleo. Neste esquema, o aliado próximo de Churchill desempenhava apenas um pequeno papel. Desagradado, fez uma visita formal ao Quincy. Durante a guerra, a América tinha, através de acordos de empréstimo e aluguer, não só fornecido 90% do petróleo aliado e das suas necessidades em gasolina, como tinha também entregue grandes quantidades de material de guerra. Como resultado, os cidadãos americanos tinham tido de suportar o racionamento da gasolina. A escassez de petróleo deveu-se parcialmente aos submarinos alemães que tinham com sucesso perseguido os petroleiros americanos pelo Atlântico até se renderem à superioridade americana. Já em 1943, Washington estava preocupado com o esgotamento dos seus recursos petrolíferos e olhava para a Arábia Saudita, cujos campos de petróleo mal tinham sido tocados durante a guerra. Everett Lee de Gollier, que, como descobridor dos campos de petróleo mexicanos, se tornara no explorador de petróleo e geólogo americano mais famoso, foi enviado para a Arábia Saudita em 1943 para obter para si mesmo uma ideia da riqueza em petróleo do país. Ele fez um filme sobre as suas viagens. Excertos desse filme são mostrados pela primeira vez em público aqui. As suas descobertas, relatadas a Washington apenas alguns meses depois, foram sensacionais. Ele previu que no futuro o Médio Oriente seria o centro da produção mundial de petróleo. No seu relatório, também inclui o Irão e o Iraque, bem como o Kuwait, o Bahrein e o Qatar, cujos recursos também analisou. Mesmo segundo as suas estimativas mais cautelosas, ele pressupôs que poderiam existir na região cerca de 25 mil milhões de barris, 5 mil milhões dos quais na Arábia Saudita. Mas segundo outras estimativas, também declarou a possibilidade de recursos no valor de 300 mil milhões de barris, 100 mil milhões só na Arábia Saudita. Após encontros com os habitantes locais, pobres e extremamente religiosos, reconheceu com grande capacidade de previsão o impacto social e político que uma expansão do petróleo na região teria sobre as pessoas. Ele recomendou que os deixassem participar tanto quanto possível.
Roosevelt tinha sido convencido pelo seu secretário dos Assuntos Internos, Harold Ickes, também responsável pela política petrolífera, que devia declarar a Arábia Saudita como um estando situada na zona de interesses americana. Ele disse ao embaixador britânico em Washington: "O petróleo persa é todo vosso. O petróleo do Iraque e do Kuwait será partilhado por nós. Quanto ao petróleo saudita, esse pertence-nos." Roosevelt tornou perfeitamente claro aos britânicos que não iria aceitar o seu controlo da Arábia Saudita. O Império de Ibn Saud, na altura com apenas 20 anos de idade, tinha emergido de um pacto entre o clã Saud e a religião. No século XVIII, os Saud tinham unido forças contra o líder de uma facção, Abdul Wahab, que pregava um regresso às crenças puritanas do profeta Maomé e que clamava por uma jihad, uma guerra santa contra os infiéis. E Abdul Wahab declarou que o Corão seria a constituição do país. Ibn Saud era também um estudioso fervoroso do Corão e um wahhabita convicto. Ele preparava-se para reconquistar a área tribal Saud e a capital Riyadh, que tinham sido perdidas em batalha para o Jabal Shammar, uma tribo vizinha do norte, e seus governantes, a família Al-Rashid. Os beduínos nesta região, o Najd, um planalto elevado, estéril, seco e quente, eram também wahhabis convictos e guerreiros temidos. Com eles, Ibn Saud criou uma tropa poderosa, os Ikhwan. Os feitos heróicos dos Ikhwans e a recaptura de Riyadh no início do século XX fazem parte do mito de Ibn Saud, mostrado aqui ao modo de Hollywood, num filme produzido pela empresa petrolífera saudita, a Aramco. O ataque aos Rashids, que eram aliados dos impopulares turcos, foi apoiado acima de todos pelo clero wahhabita, que esperava assim o restabelecimento de uma teocracia e um regresso ao seu antigo poder. Ibn Saud ainda tinha um outro antagonista, o governante hashemita Hussein bin Ali, que, como procônsul dos turcos, administrava os locais sagrados do Islão, Meca e Medina. Em 1918, após a queda do sultão, Ibn Saud atacou. As suas tropas, Ikhwan, provocaram massacres de tal modo atrozes que Meca se rendeu sem luta e Medina caiu após um cerco cruel. A unificação do país pela espada era completa e a bandeira verde do profeta esvoaçava por toda a parte. Os wahhabitas surgiram no século XVIII, nos desertos da Arábia. Foram um de entre vários movimentos de reação em resposta ao poder crescente do mundo ocidental. Ao contrário de outros, não eram primordialmente anti-ocidentais. O diagnóstico dos wahhabitas era algo como isto: deixámos-nos atrasar, tornámos-nos mais pobres e atrasados porque abandonámos a verdadeira fé. Começámos a imitar os modos dos infiéis e a andar em círculos. Por isso, embora os movimentos reformistas tivessem mais modernização, os wahhabitas disseram que a modernização era, na realidade, a ocidentalização. Era a fonte de todos os nossos problemas. Eles queriam voltar ao passado, o qual, claro, significava um passado imaginado do passado real. Ter o controlo de Meca era importante para Ibn Saud. Agora ele podia apresentar-se perante o mundo como o guardião do Islão e centenas de milhares de peregrinos enchiam os seus cofres com dinheiro. Foi assim que ele foi coroado rei da Arábia Saudita em 1932. A Casa de Saúde veio do distrito de Najd, no deserto da Arábia, remoto e sem grande impacto em ninguém. Mas em meados dos anos 20, eles tinham sido capazes de conquistar as cidades sagradas de Meca e Medina e criar o que veio a ser o Reino Saudita. Enquanto guardiões dos locais sagrados, isto deu-lhes uma influência e um prestígio tremendos em todo o mundo muçulmano. Também lhes deu o controlo das peregrinações, que trazem milhões de muçulmanos de todo o mundo muçulmano até às cidades sagradas. Todos os anos, no mesmo dia, no mesmo local. O rendimento dos peregrinos complementava os rendimentos que o país ganhava com a exportação de tâmaras e de pérolas que os mergulhadores pescavam no Golfo Pérsico.
Mas após a invenção das pérolas de cultura, o preço das pérolas caiu subitamente e, devido à crise económica, o Hajj, a peregrinação anual, ficou reduzida a um fio. Meca ficou deserta. Ibn Saud era agora um homem pobre. Ele nem sequer conseguia já pagar os salários dos empregados estatais. A salvação não veio da Alá, mas da Standard Oil. Em 29 de maio de 1933, o ministro das Finanças Abdullah Suleiman e o conselheiro legal da Standard Oil, Lloyd Hamilton, assinaram um contrato para a primeira concessão de petróleo. Devido a objeções religiosas contra a exploração dos recursos naturais árabes por estrangeiros e infiéis, o rei tinha pedido ao Ulama, o Conselho Wahhabita dos Estudiosos Religiosos Séniores, que declarasse uma fatwa, um julgamento de acordo com o Corão, que dizia que, como o petróleo é um presente de Alá, se for produzido pelos estrangeiros para o bem-estar do país, então isso é permitido. Alguns anos mais tarde, o presente começou a jorrar. Em abril de 1939, Ibn Saud, conduzindo uma procissão de 400 carros, atravessou o deserto desde Riad até Dharan. Em Dharan, na costa leste, apenas a alguns quilómetros dos campos de petróleo, foram construídos um depósito de tanques de petróleo e um pipeline ligados diretamente ao porto de carga, em Rastunara. O petroleiro da Standard Oil, com o nome DJ Scofield, foi escolhido para fazer a primeira carga de petróleo para exportação. O rei insistiu em abrir pessoalmente a válvula do petróleo para encher o petroleiro. Atualmente, existe um marco comemorativo, simples, com a inscrição Poço da Prosperidade, lembrando-nos do Poço número 7, do qual jorrou o primeiro petróleo. O Poço da Prosperidade, um sinal reconhecido de riqueza e poder. Por trás, em torno de Dharan, nos arredores de Ghawar, o maior campo petrolífero do mundo, estende-se um eldorado petrolífero até à costa do Golfo, com enormes bunkers petrolíferos e a maior refinaria do mundo. O fluxo súbito de dinheiro para além de qualquer cobiça imaginada. E então, de repente, temos esta combinação de monarquia, posse das cidades sagradas, controle da peregrinação e dinheiro ilimitado, tudo à disposição dos wahhabitas. Isto tornou o wahhabismo numa força mundial. Deu ao wahhabismo um impacto tremendo onde quer que existam muçulmanos. E transformou numa força mundial algo que teria apenas sido uma facção extremista, um país marginal. Desde Dharan, na Arábia Saudita, é apenas um pequeno salto sobre o Golfo até Abadan, na Pérsia, onde tudo começou em 1908. Ainda é o maior centro petrolífero do Irão, embora a sua eficácia não seja comparável à de Dharan. Reza Khan, um general do Palácio da Guarda que se tinha proclamado Shah em 1925, tentou, tal como Ibn Saud, unificar e modernizar o país. Ele construiu estradas e criou indústrias e, contra a resistência dos mulabs xiitas, melhorou os direitos das mulheres e aboliu o uso do véu obrigatório. Ao contrário da Arábia Saudita, o seu país foi arrastado para o tumulto da Segunda Guerra Mundial. Como o Shah estava em conflito constante com os britânicos sobre a sua falta de rendimentos de petróleo, ele namoriscou com Hitler. Após a sua invasão pela Rússia, Londres deixou de se opor à ocupação do Irão pelas tropas russas. No final de agosto de 1941, eles forçaram em conjunto Reza Khan a resignar. Exilaram-no para a África do Sul, proclamaram o seu filho mais novo como seu sucessor. No Parlamento, que existia formalmente desde 1906, o jovem Shah fez o juramento do cargo e foi confinado sem quaisquer poderes aos seus palácios, enquanto as forças de ocupação restringiam a sua liberdade de ação. Stalin desfrutava de alguma popularidade no país empobrecido. Devido à pressão americana, concordou em retirar as suas tropas do norte do Irão no início da Guerra Fria, em 1946. Em Teherão, a população deu-lhes as despedidas de modo amigável.
O que restou foi um forte partido comunista, o partido Tudeh, que combateu os senhores do petróleo britânicos, os americanos, os proprietários de terras e os mulás, cuja influência com o chá enfraquecido estava uma vez mais em crescimento. Eleito em 1951 como primeiro-ministro da Frente Nacional, Mohamed Mossadegh também estava dependente do partido Tudeh. O seu objetivo era nacionalizar a Anglo-Iranian Oil Company e terminar com a influência britânica no Irão. Durante esta altura, as empresas de petróleo controlavam vários ministérios e tinham mesmo influência na corte do Shah. Elas detinham assim virtualmente todo o poder político do Irão. O Dr. Mossadegh lutou fortemente pela independência do seu país. Ele estava especialmente preocupado com o petróleo, mas igualmente importante para ele era a independência do povo iraniano, para que pudessem alcançar os seus objetivos políticos e económicos. Oil again poses a threat to peace, and the Middle East again becomes a trouble spot. Logo após a nacionalização, que foi também relutantemente assinada pelo Shah, o ódio explodiu contra os anglo-iranianos e contra os britânicos, o que se transformou em manifestações loucas e de júbilo, especialmente em Abadan e Teherão. A bandeira iraniana foi içada sobre os edifícios que pertenciam aos ingleses. In Abadan's 125 degrees of heat, the international situation is explosive. Mossadegh, um proprietário de terras educado no Ocidente, mas também um nacionalista fervoroso, era agora popular. Mossadegh cumprimentou o Shah após uma estadia num hospital. Ele apenas sugere uma vénia e o aperto de mão de ambas as partes é frio. Os americanos encaravam o velho Mossi com alguma simpatia. Com medo de uma operação militar britânica no Irão, o presidente Truman insistiu numa tentativa de mediação, embora chamasse ao presidente da Anglo-Persian Oil Company, Sir William Fraser, um condutor de escravos colonial típico do século XIX. O ódio aos ingleses levou a mais manifestações, especialmente em Abadan. A tensão escalava. O embaixador americano entregou uma carta do presidente Truman a Mossadegh em que anunciava a chegada de um emissário especial, Avril Harriman. Mossadegh, tal como tantas vezes antes, recebeu esse visitante em pijama e deitado na cama, alegadamente devido à sua tendência para episódios de tonturas. Após a chegada de Harriman, a atmosfera era tensa e hostil. Foram relatados 10 mortos durante as manifestações seguintes do partido Tudeh, comunista e ilegal, que também eram dirigidas ao Shah. Pela primeira vez era utilizada a polícia montada. Após semanas de negociações, Harriman desistiu. Mossadegh não pedia participações maiores nos rendimentos do petróleo da Anglo-Persian Company, mas por temer perder o poder, insistia na nacionalização. A 25 de setembro de 1951, Mossadegh deu aos britânicos uma semana para saírem das instalações em Abadan. Consequentemente, os britânicos encerraram todo o fornecimento do petróleo e ameaçaram os petroleiros estrangeiros com ações legais caso tentassem transportar o petróleo roubado. O êxito britânico começou. Embora fosse permitido às mulheres, às crianças e aos doentes saírem de avião, os outros juntaram-se no dia 4 de outubro no Gymkhana Club, o centro da comunidade inglesa, para cerrar fileiras e embarcar no cruzador inglês Mauritius, que os levaria em segurança até Bassorá. Enquanto o navio saía do porto, a banda tocava desafiadoramente a marcha sobre o rio Kwai. Com este gesto, a história de 50 anos dos britânicos no Golfo tinha chegado ao fim. Simbolizava a queda da reputação e do poder britânicos no mundo. Mas Mossadegh não estava em posição de celebrar o seu sucesso.
O embargo imposto pela Grã-Bretanha estava a dar resultados e a refinaria de Abadan mantinha-se parada. O país estava à beira de um colapso económico. Todos os dias, o meu pai dava-me um real persa como mesada. Eu poupava o dinheiro para comprar grandes bandeiras, juntamente com as outras crianças da vizinhança que andavam na escola, tal como eu. Nelas escrevíamos slogans a favor de Mossadegh e contra os britânicos e as empresas petrolíferas. E depois pendurávamos-las por toda a cidade. Mossadegh queria agora todo o poder para si e mobilizou as massas contra o Shah. Durante uma manifestação em Teherão, a estátua equestre de Reza Khan, o pai do Shah, foi derrubada do seu pedestal. O velho Mossi tinha sabido dos planos do Shah para o derrubar e estava agora a trabalhar na sua expulsão. A situação tornou-se ameaçadora para o Shah e a sua imperatriz. Eles decidiram deixar temporariamente o país e ficar no Hotel Excelsior, em Roma. Entretanto, o diplomata soviético Zilin, que em 1948 em Praga tinha ajudado os comunistas a chegar ao poder, tinha sido nomeado embaixador em Teherão, e Mossadegh dependia ainda mais do partido Tudeh. O novo presidente americano Eisenhower e o seu secretário de Estado Dulles viam já todo o Médio Oriente a cair sob a influência soviética. Havia apenas uma única solução. Mossadegh tinha de ser derrubado. Foi atribuída ao chefe da CIA, Alan Dulles, e irmão secretário de Estado, a Operação Ajax, com a qual Londres tinha concordado. Mossadegh deveria ser substituído por um general leal ao Shah. Os ventos mudaram no espaço de alguns dias. Agora as massas manifestavam-se pelo Shah, espicaçadas pelo exército que ocupou o palácio de Mossadegh. O velho Mossi apenas conseguiu escapar saltando sobre a vedação do jardim. Tal como planeado, o general Zaedi, chefe do exército e leal ao Shah, assumiu o comando e distribuiu cópias da carta de renúncia de Mossadegh aos jornalistas. Na manhã seguinte, em Roma, o Shah entrou num avião e regressou a Teherão. Entretanto, Mossadegh tinha sido preso na sua propriedade de campo. Um tribunal sentenciou-o a 3 anos de prisão. Após ter cumprido a sua sentença, foi colocado sob prisão domiciliária perpétua. Ele era um homem honesto, um grande democrata. E durante o seu governo, alcançamos um máximo de democracia, justiça e independência. Quanto mais tempo passa, cada vez mais os estudantes e os jovens percebem que durante esse período tivemos o melhor tempo das nossas vidas. No seu diário, o presidente Eisenhower escreveu sobre o sucesso da CIA. A Operação Ajax pareceu-se mais com uma novela de cordel do que com um facto histórico. O Shah tinha saído da crise mais confiante e com vontade de consolidar o seu poder, o que foi refletido na sua coroação. Também ele não queria os britânicos de volta. O petróleo e as instalações permaneceram na posse da nação. Mas era preciso um novo parceiro em termos de gestão e distribuição. Os americanos agarraram a oportunidade. Sob a sua liderança, foi formado um consórcio composto por 7 empresas petrolíferas ocidentais, entre as quais 4 americanas e a britânica Anglo-Persian Company, como acionista minoritário. O Shah recebia metade de todos os rendimentos. O petróleo de Abadan jorrava de novo. Na altura, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser era o homem mais poderoso do Médio Oriente. Ele era um nacionalista árabe que odiava Israel, as potências coloniais e as empresas petrolíferas. Dos ingleses e dos franceses que operavam no canal de Suez, ele exigia o pagamento de metade das taxas. Quando ambos recusaram, ocupou e nacionalizou a zona do canal. Mossadegh exerceu grande influência no Médio Oriente e, entre outros, sobre Abdul Nasser.
A nacionalização do Canal do Suez e o seu reconhecimento enquanto território egípcio são o resultado das ideias, da mensagem e do impacto de Mossadegh. Os britânicos e os franceses planearam uma intervenção militar. Para evitar isto, Nasser bloqueou o canal, afundando navios cheios com pedras e cimento. De acordo com uma estratégia de guerra conjunta, tropas israelitas avançaram inicialmente através da península do Sinai até ao canal do Suez. Londres e Paris emitiram um ultimato, pedindo a Nasser que suspendesse todas as hostilidades. Quando ele não respondeu, começaram a sua abordagem de desembarque, por mar e ar. Bombardearam o Cairo e ocuparam a cidade portuária de Port Said. Para o primeiro-ministro inglês, Anthony Eden, Nasser era um segundo Hitler, que tinha de ser enfrentado com toda a força. Ele seguia o padrão de Hitler, até mesmo em termos de campos de concentração e da divulgação do Mein Kampf entre os seus oficiais. Ele compreendeu a utilização do padrão de propaganda de Goebbels em todas as suas mentiras implacáveis. Entretanto, os árabes e os sauditas pararam com os fornecimentos de petróleo. Na Europa, o petróleo começou a escassear e os britânicos, que desde a queda do seu império estavam praticamente falidos, ficaram sem dinheiro. Para além disso, a aventura inglesa e francesa no canal do Suez aconteceu ao mesmo tempo da supressão brutal dos protestos na Hungria pelos tanques soviéticos. Desse modo, eles desacreditaram moralmente a sua intervenção e provocaram comparações pouco amigáveis ao nível internacional, especialmente na Casa Branca. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. In the circumstances I have described, there will be no United States involvement in these present hostilities. It is our hope and intent that this matter will be brought before the United Nations General Assembly. Após o presidente Eisenhower ter recusado fornecer petróleo e dinheiro a Paris e Londres, os ingleses e os franceses não tiveram outra opção que não a de retirar imediatamente e deixar a reabertura do canal do Suez para os capacetes azuis das Nações Unidas, tal como indicado por Eisenhower. O declínio da Grã-Bretanha no Médio Oriente começou também a prejudicar a sua posição no Iraque. As ideias pan-arábicas de Nasser reforçaram a resistência contra a política pró-ocidental do jovem rei Faisal II. No verão de 1956, após a sua coroação, ele tinha sido recebido pela Rainha Isabel durante uma visita de Estado a Londres. Era encarado como o aliado de maior confiança de Londres, tendo também participado nas ações punitivas contra Nasser. Influenciados por Nasser, os oficiais livres do Egito, inicialmente uma sociedade secreta dentro do exército, ganhavam cada vez mais influência junto das massas nacionalistas. Em julho de 1958, 2 anos após a visita de Faisal a Londres, a monarquia foi derrubada e o rei foi cruelmente assassinado. Tropas saqueadoras destruíram o palácio e mataram também o seu filho. Pouco depois, assassinaram o primeiro-ministro pró-ocidental, Nouri al-Said. Chocados, os membros da colónia inglesa deixaram Bagdade. Alguns tinham testemunhado as atrocidades bárbaras. A mulher de um oficial inglês descreve o que viu e ouviu. He said that the Crown Prince wasn't actually killed. He was only wounded. And he was immediately taken away and handed over to the mob to do what they wanted with. And do you know what did happen? Well, yes, they tore him to pieces, they mutilated his body, they cut his feet off. They cut his head off, his hands, and then they hanged him for everyone to see from the mosque in the main street in Baghdad. Sim, os árabes ficaram deliciados depois dos britânicos terem saído do país. O seu slogan era Naft al-Arab, Lil Arab, que significa petróleo árabe para os árabes.
A culpa foi dos próprios britânicos. Eles eram demasiado poderosos e demasiado arrogantes. Não eram capazes de tolerar críticas. Rapidamente, os oficiais rebeldes ocuparam a estação de rádio estatal em Bagdad. Não encontraram praticamente resistência. O líder do golpe, o general Abdul Qassem, falou ao povo através da rádio, uma declaração que se pretendia que também sossegasse as audiências no exterior. Our revolution is a real reaction against tyranny and corruption. Our foreign policy is to work for peace and cooperate with the other nations. Our oil policy has been declared. We will increase production and export to world markets. O que aconteceu foi que, quando a monarquia foi derrubada, todas as instituições que tinham sido trazidas pelos britânicos para o Iraque, nomeadamente a monarquia e o parlamento, foram também derrubadas. Eles também tinham construído um exército iraquiano moderno. O exército voltou-se contra os seus denominados criadores, os britânicos, e voltou-se contra o governo que os britânicos tinham instalado, que derrubou também, juntamente com a monarquia e o parlamento que já não temos. Perdemos a experiência parlamentar iraquiana, a qual terminou em 1958. Uma das preocupações do general Qassem era a Iraq Oil Company, que começou a nacionalizar, mas ele queria acesso a mais petróleo. Em junho de 1961, ameaçou anexar o Kuwait. Os desfiles militares tinham como intenção ilustrar a sua determinação. O Kuwait nunca fizera parte do Iraque. Durante décadas, tinha sido um protetorado britânico que tinha acabado de se tornar independente. No entanto, enquanto potência protetora, Londres sentiu-se compelida a manter os seus compromissos de segurança e aumentou a sua presença militar, o que deteve Qassem. Mesmo embora a maioria das nações árabes não tivesse qualquer poder militar significativo, eles asseguraram o seu apoio ao governante kuwaitiano Al-Sabah. Eles tinham dinheiro, a Grã-Bretanha não. Ela estava a passar por outra crise económica e procurava resolver os seus problemas desvalorizando a libra em 1967. O governo trabalhista, liderado pelo primeiro-ministro Wilson, esperava por uma recuperação económica. Sem resultados, Wilson não teve escolha e teve de abandonar a sua última posição no Médio Oriente. I made clear that following the evacuation of Aden, our defense planning will be based on the withdrawal of all our forces from our principal Far Eastern bases and from the Persian Gulf to take effect by the end of 1971. And if even with the strengthening of the industrial base which we are achieving, we can no longer afford the role of world policeman, equally we can no longer afford the role of world banker. Apenas 6.000 unidades de pessoal de terra e alguns esquadrões foram deixados no Golfo. Despesas? 12 milhões de libras anuais. Demasiado para o que restava do Império. Uma oferta dos Emirados Árabes Unidos para subsidiar os custos foi rejeitada por Londres. Os seus soldados não eram mercenários. No Irão, o Shah já estava à espera para preencher o vazio de poder. Washington apoiava-o. 58% das reservas mundiais de petróleo encontravam-se na região. Acho que o Shah era uma pessoa muito inteligente, muito curioso. Eu conheci-o desde 1962 e costumava vê-lo várias vezes por ano e discutíamos vários assuntos. No final, quando ele foi convencido por Kissinger de que seria o polícia do Golfo, tornou-se um pouco arrogante. E continuou. A Arábia Saudita opunha-se a uma subida acentuada do preço do petróleo. Mas ele estava convencido de que, com a subida acentuada do preço do petróleo, teria dinheiro suficiente para comprar armas. O Shah adorava apresentar desfiles militares para demonstrar o poder do seu exército e para mostrar as suas armas. Era um dos melhores clientes da indústria americana de armamento. Em Teherão, o presidente Nixon e o secretário de Estado Kissinger
prometeram ao Shah extensos fornecimentos de armas, embora soubessem que ele tinha construído um regime despótico. Para esses países, a descoberta de petróleo no Médio Oriente não tem sido uma bênção, mas sim uma maldição. Existe um provérbio frequentemente repetido nos Estados Unidos: não há impostos sem representação. O que significa que, para existirem impostos, temos de permitir algum tipo de assembleia eleita para se obter a cooperação das pessoas quando impomos e cobramos impostos. Não há impostos nem representação. Infelizmente, os países produtores de petróleo do Médio Oriente demonstraram que o inverso também é verdadeiro. Não há representação sem impostos. E como estes governos têm bastante dinheiro do petróleo, eles não precisam de cobrar impostos do povo e, consequentemente, não têm de se preocupar com a boa vontade do seu povo. Podem tratá-los mal, suprimi-los e brutalizá-los como desejarem. Não precisam de apoio popular. Não têm, assim, necessidade de assembleias populares, seja de que tipo for. E a este respeito, eu diria que a descoberta de petróleo e a exploração comercial do petróleo tem sido um desastre para a região no seu todo e tem reforçado grandemente o poder do governo, seja qual for o tipo de governo. Foi uma das maiores festas da história. Em outubro de 1971, o Shah enviou convites para as celebrações na antiga cidade de Persépolis, que marcavam a fundação do primeiro Império Persa por Ciro o Grande, 2500 anos antes. Foram convidados reis, presidentes e chefes de Estado de 69 países. O banquete de celebração foi fornecido pelo Maxims de Paris. A festa, no seu total, custou 200 milhões de dólares. O espetáculo incluía um desfile de carros alegóricos com figuras históricas vestidas com fatos desde o tempo das grandes dinastias persas até ao tempo do pai do Shah. No túmulo presumível de Ciro, o Shah apresentou um juramento teatral. Ó Ciro, grande rei, rei dos reis, eu, o Shah do Irão, continuarei o teu trabalho. Na sua megalomania, tinha-se distanciado totalmente do seu povo. 8 anos depois, o Shah era corrido do país. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.